Boa tarde, pessoal. Vamos à nossa aula de arte com o tema O Cenário, as paisagens do teatro. O cenário. O que é o cenário? No teatro, o cenário é o conjunto de elementos que decoram o palco em uma apresentação. Os objetos, os móveis, telas de fundo, iluminação e etc. Ou seja, o cenário é composto por todos os objetos e pelos elementos visuais que irão compor a cena, e todos esses elementos devem dialogar com o trabalho dos atores para a construção da cena. O espaço e a história. Elementos essenciais para a história no teatro: os personagens, a ação, o espaço e o tempo. Vamos ver a definição de cada um deles. Os personagens. O que são os personagens? Os personagens são os que participam da história e que podem ser pessoas, animais, seres imaginários e entre outros. E esses personagens podem ser os personagens principais, o que irão atuar diretamente na cena, ou os coadjuvantes, que são aqueles personagens que estão no palco, mas não participam da cena diretamente. A ação é o que acontece na narrativa, ou seja, é a narrativa em movimento. O espaço é o lugar onde acontece a história e pode ser o palco, o espaço escolar, a rua e etc. E esse espaço ele pode estar definido de duas maneiras. Pode ser o espaço físico, que é definido aí já como o palco, o espaço escolar, a rua e etc. Ou o espaço psicológico, que é aquele momento em que o ator ele se personifica do personagem que ele irá se apresentar, que ele irá representar. O tempo está classificado em três maneiras: tempo da narrativa, ou seja, é o momento em que a cena ocorre; o tempo dramático, o tempo em que os fatos da narrativa acontecem; e o tempo da escrita, ou seja, o tempo em que essa obra foi produzida, o tempo em que ela foi escrita e que pode ser apresentada em épocas e em tempos diferentes. O figurino. Os figurinos não são necessariamente uma parte do cenário, mas são um elemento teatral importante para definir o espaço e o tempo. Ou seja, os figurinos são as vestimentas utilizadas pelos personagens e irão determinar as cenas. Por isso que ele é importante, porque ele define o espaço e o tempo em que a peça teatral está sendo apresentada. Teatros de bonecos. É o termo que designa no teatro a apresentação feita com bonecos de manipulação, que podem ser boneco de vara, boneco de dedo, boneco de luva, marionetes, bonecos de sombras, fantoches, entre outros. Todos esses bonecos são manipulados por bonequeiros. Bonequeiros é o nome que se dá às pessoas que manipulam esses bonecos. E essa manipulação de bonecos recebe o nome de teatro de bonecos. E que o teatro de bonecos ele é uma antiga forma de expressão artística e que já existe há cerca de 3.000 anos. E que serve hoje, é uma forma utilizada para alegrar e comunicar com as pessoas ideias ou necessidades de várias sociedades humanas. Vamos relembrar, vamos rememorar, vamos recapitular o que nós estudamos. O que é o cenário?
são os elementos visuais presentes em uma cena. Quais são os elementos essenciais no cenário? São os personagens, a ação, o espaço e o tempo. E o que são os figurinos? São as vestes, os trajes, as roupas, ou seja, é o que vai definir o espaço e o tempo. E o que é o teatro de boneco? São as peças de teatro contadas com bonecos, marionetes ou fantoches, e que esses bonecos são manipulados por bonequeiros. Pessoal, a nossa aula terminou. Até a próxima!